Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Seja Você. Seja você essa mudança que a gente quer do mundo e que a gente quer esse mundo melhor e trabalhar tanto para que esse mundo seja cada vez um mundo melhor, um mundo mais gostoso de se viver. Hoje nós viemos com um tema fantástico e com um cara maravilhoso que eu sou super fã. Rodolfo Dartan, seja bem-vindo ao Seja Você. Dartan, que prazer ter você aqui, bicho. Valeu, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui bater um papo falar sobre arte, né? Legal. Sobre arte, Dartan, assim, artista total. Bom, a pergunta, você pinta também? Pinta, não, porque assim, mímica perfeita, cantor, um dos melhores que eu já vi. A minha arte não vai por aí. Não vai por aí, não, né? Não Bom, então, assim, Dartan, que prazerzaço ter você aqui. Aí eu já começo com aquela história, né? Rodolfo é nome, Dartan é sobrenome. Não. Dartan, nem isso. Não, e Dartan vem da onde? Na verdade, Dartan foi um nome que eu inventei, né? Sério mesmo? Eu inventei. Porque quando eu fui fazer o meu primeiro show em 1981, era um show no Teatro Santa Rosa, lá em João Pessoa. Não é o Santa Rosa daqui de Verão. Não. Teatro Santa Rosa, lá em João Pessoa. Você é de lá? Sou de lá. Maravilhosa cidade, né? O pessoal gosta muito. Todo mundo que vai comenta. E aí eu fui fazer o meu primeiro show, então quando eu vi o meu nome no jornal, naquele dia assim eu tive aquela impressão assim, não rola. Não rola porque não tem uma sonoridade assim. Meu nome é Rodolfo Alves. Certo. Então esse nome Rodolfo Alves está mais para cantor de ópera do que um cantor pop, uma coisa mais... Ladies and gentlemen, Rodolfo Alves. Não era por aí, não era por aí. E aí na hora eu senti assim, não rola. Eu tinha um grande amigo lá, que era parceiro de música também. Eu estava nessa fase, vamos dizer assim, efervescente, de envolvido com música, com poesia, né? Uhum. Escrevendo letras para colegas, essas coisas assim, né? Então eu estava começando a me envolver com na cultura da Paraíba. A gente fundou o Music Clube da Paraíba. Então a gente estava envolvido com um monte disso. Então eu fui fazer meu show, mistura de arte. E aí a propaganda no meu show, o artista Rodolfo Alves se apresenta no Teatro Santa Rosa. Eu digo, não vai virar. Não é isso, não vai dar certo. E no meio artístico, no meio da noite, de João Pessoa, dos artistas, né, principalmente um amigo, um músico, né, que eu descobri que ele virou promotor de justiça. Olha que coisa, ele foi, na época ele estava indo para a Áustria. Era um músico fantástico chamado Keile Almeida. E ele, com os colegas, a turma, costumava me chamar de D'Artagnan. Eu sempre tive um cabelão grande, bem grande mesmo, assim. Roupas meio... É aquele momento que ele deixou cair o copo d'água, a gente fez aquele... né? E aí voltamos. Bora lá. D'Artagnan. Vamos voltar para a história do D'Artagnan, que a gente agora já limpou, já secou tudo aí. Sim. E aí? E você, então, definiu, o pessoal te chamava de D'Artagnan. E aí do D'Artagnan virou Dartan. Eu digo, já estão me chamando de D'Artagnan, né, eu não vou pegar o D'Artagnan. Eu resolvi me chamar de Dartan. E aí passei a usar isso como uma marca, um nome artístico. Certo. Então, às vezes, como poeta, eu assino Rodolfo Dartan, como um poeta. Eu mesmo, quando é o Dartan, o nome dele é Rodolfo Dartan. Eu achei bom. E na música, eu sempre, nas composições, sempre coloco Dartan. Putz, legal. E você sempre artes? Sempre. Sempre como músico, essa sempre foi a ideia de vida mesmo. Ideia de vida. Eu comecei a fazer educação artística, né? Uhum. Comecei a estudar nessa área de educação artística, mas eu achei pouco, né, com relação a isso. E aí meu envolvimento também com teatro, certo, né? Inclusive às vezes eu me aborreci um pouco na época, né? Porque o pessoal chegava para mim, não, quando é que você vai decidir? É como se eu tivesse que decidir se ia ser compositor, se ia ser ator, se ia ser poeta. E para mim, arte é arte, não tem, eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente.
E eu acredito muito nas coisas que fluem, que são mais espontâneas. Então, eu gosto de escrever, eu componho, né? Eu ainda não fiz meu livro, mas eu tenho alguns livros rascunhados que eu pretendo começar a investir nessa, de trazer à luz, né? As minhas escritas, os meus textos, né? Minhas histórias. E aí, como compositor e poeta e tudo mais, e trabalhando com teatro. E aí eu resolvi que chegou a hora de eu sair de João Pessoa. E aí, da onde saiu de João Pessoa para parar em Ribeirão? Veio para Ribeirão direto? Não. Em João Pessoa, inclusive, eu tinha montado um espetáculo, um monólogo. Certo. Chamava Doce Tortura de um Amor ao Molho Pardo. É um texto muito louco. A gente criou esse texto, eu e o diretor, nas madrugadas, andando nas madrugadas em João Pessoa. E aí surgiu uma ideia, né, de um delírio, de um cara que é um vampiro que se converte ao cristianismo e sofre pelo amor de uma mulher chamada Elizabeth. Então era um monólogo, foi montado, e a ideia era um monólogo para ser apresentado em bares. Poxa! Então a ideia houve dentro da história do teatro, na década de 20, do século 20, na década de 20, né, um cara chamado Karl Valentin, na Alemanha. Então ele começou a fazer esse tipo, levar o teatro para os bares. Então a arte ia para os bares. Então vai surgir Marlene Dietrich, vão surgir alguns atores, né? Então Karl Valentin, ele foi um dos pioneiros nessa, né, de levar essa arte. Então a ideia nossa era exatamente isso. Vamos levar um negócio para a noite. Vamos levar para a noite para onde o povo tá, né? Para onde o povo tá, fazer teatro no meio das mesas, nos espaços etílicos. Isso é uma ideia, assim, fantástica. Foi a ideia que eu tive, porque na verdade, que eu digo, se eu vou sair para o mundo como artista, eu tenho que ter uma bagagem. Então eu tinha a minha música, meu trabalho musical para fazer, para apresentar, né? Tinha montado um livrinho de poesias, pequenininho, e tinha o espetáculo. Então, isso seria a minha sobrevivência. Certo. Então, eu vim para o Rio de Janeiro nessa pegada de conquistar espaço no Rio, de ganhar alguma coisa na noite. Daí vem a história de ser flamenguista. Não. Já era desde antes? Não, já era desde antes. No Nordeste é difícil. É difícil não torcer por um time carioca no Nordeste. Ah, é? A influência do Rio de Janeiro é muito grande. A influência lá. é muito grande disso. É muito grande. Que eu não sei se vocês sabem, mas infelizmente ele tem alguns defeitos, ele tem que ter, né? E um deles é ser flamenguista, né? Não nascemos perfeitos. Ninguém nasceu Imagina. Perfeito. E aí a influência do Flamengo, assim, sei lá, tem. Então, desde pequeno. E no Rio veio para fazer o teatro, veio para fazer os bares. Para conquistar espaço, né? Certo. Mas aí a gente começa a sentir as dificuldades, se enfrentar. Não é uma vida fácil, né? Um dos meus efeitos também, vamos dizer assim, vamos começar, né? Que nós temos essas falhas também, né? Falta de experiência vindo, muito radical em minhas opiniões. Então, isso me prejudicou muito. Certo. De ter opiniões muito radicais. Muito radicais. E não soube ser flexível e acabei perdendo oportunidades no Rio de Janeiro. Porque eu não soube ser político, flexível. Isso é um fato importante de que as pessoas entendam, né? Sim. Uma coisa é ter as suas opiniões, tudo, mas saber ser flexível na hora que precisar. Exatamente. Então, eu tinha minhas posições ideológicas e tudo mais, minhas posições como artista, minhas posições como poeta, como ator. Inclusive, eu não me via como ator, eu queria atuar dentro de uma outra área, que foi a área que realmente eu desenvolvi dentro do teatro, que é a área de direção. Certo. Então, fui fazer cursos, fui aproveitar nesse percurso aí. Mas enfrentei grandes dificuldades por conta de ser muito radical nas minhas opiniões. E isso também foi um aprendizado também. Aprendizado, né? Acho que isso faz parte da evolução nossa. Faz parte da evolução, né? Saí muito imaturo lá, foi um tiro no escuro,
saí muito maturo, ninguém me alertou sobre as coisas. E a gente vai aprendendo. Tem um tipo de coisa que ninguém ensina a gente. Tem coisas, né, que não se ensina. Nem tudo está nos livros. Nem tudo. Nem tudo está escrito nas estrelas. Né? E a gente vai aprendendo no dia a dia, na experiência, na vivência, né? E eu fui me reinventando, né? Eu tive que me reinventar nos processos para sobreviver como artista, para conquistar meus espaços, né? E aí fui seguindo o caminho. Aí acabei não dando muito certo, ficou muito difícil, a vida no Rio de Janeiro estava muito difícil. E aí apareceu um festival, aliás, apareceram 2 festivais. Primeiro foi um festival de monólogos, aqui em Franca. Certo. E aí eu vim... Franca é uma cidade que respira muito cultura também. Já foi mais, né? Já teve... Essa época era uma época que tinha federação de teatro, havia uma certa organização nessa coisa do teatro amador, do teatro, né? Esse teatro alternativo, e havia bastante espaço mesmo, né? A Federação Paulista aqui em São Paulo, já fiquei na sede, já fiquei hospedado lá, já tive apoio também quando estive em São Paulo. E em Franca eu fui participar desse festival, dei cursos de teatro, fiz um treinamento com o pessoal lá, preparei uma turma, o pessoal gostou muito do trabalho que eu fiz lá. E aí você vai, né? Vai de um lugar para outro, vai migrando. De um para o outro. E aí apareceu um outro festival, que foi um festival latino-americano de arte e cultura, em Brasília. E aí foi quando veio uma nova arte para mim, que foi a mímica. Pois que eu sou apaixonado em te ver atuando. Cara, é muito legal. Rogério, você já viu o D'Artagnan fazendo as mímicas? A mímica dele, cara, é fantástico. Pois é. Já fui, já tô meio entrevado, né? Você tá louco. Eu te vi há 15 dias atrás fazendo lá no Teatro de Arena da escola lá. Que é isso? Não, a idade vai passando, fica mais difícil. Mímica exige muito do físico. Do físico, né? Exige muito do corpo. E eu tive uma facilidade de aprender mímica muito grande. E parece que, tipo assim, nasci para isso, um potencial para isso. Eu diria que no meu auge como mímico, eu fui comparado a Ricardo Bandeira, que foi um dos maiores mímicos que teve no Brasil. Legal. E eu fui bastante considerado no meio como artista de mímica. Isso para mim é uma honra, legal ser comparado ao Ricardo Bandeira e tudo mais. Mas eu aprendi mímica com um argentino, né? A Argentina tem uma escola de mímica. Tem escola de mímica. Não sei se ainda hoje está funcionando, mas tem escola de mímica. Um cara chamado Alejandro Bedotti. Então, quando eu conheci ele em Brasília, lá nesse festival latino-americano, eu resolvi seguir com ele para onde ele morava. Ele estava morando em Porto Velho. Aí eu fui até Porto Velho. Fiquei por lá uns 4 meses ou mais. Fiquei um tempo lá. Aprendi a fazer mímica, criei minha própria linguagem com relação à mímica. Lá em Porto Velho cheguei a fazer shows, cheguei a tocar, dei um curso para alunos da Universidade da Federal lá de Rondônia, fiz um trabalho também com teatro lá. E como a minha experiência em João Pessoa foi sempre muito múltipla, envolvendo teatro, música, um monte de coisa, eu adquiri essa leitura bem generalizada das artes, né? Sim. Se comunicando, interagindo, né? Tanto inclusive eu participei lá em João Pessoa da criação de um primeiro encontro que houve lá, e surgiu uma federação, depois acabou não indo para frente, que seria uma espécie de fundação de arte e educação, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em arte e educação. Eu vamos dizer assim, me deslumbrei com a ideia,
a arte como instrumento de educação. Isso me fascinou, né? Assim, porque eu acho que o educar, ele extrapola os muros da escola. Sim, sim. Ele vai além, como um todo, de você criar uma educação. E o artista, ele tem um papel educativo muito grande. Primeiro porque ele tem um lado, todo artista tem o seu lado que cativa um público, que chama a atenção de um público, e a responsabilidade dele para com o que ele faz, com o que ele diz, com o que ele elabora, com o que ele propaga, é muito importante, é significativo na formação de outros ouvintes, outros espectadores, outras pessoas humanas, outras pessoas com quem a gente convive, né? Então isso foi algo que me encantou e passei a me interessar muito pelo tema. E passei a procurar muitos espaços escolares para trazer uma proposta de trabalho voltado para a escola. Certo. Então o fato de eu ter, lá em Rondônia, já feito uma experiência com alunos de curso de letras, tinha uns alunos de pedagogia, e fiz um trabalho voltado para o que interessava a eles, né? E eu digo, puta, aí caiu a chave, digo, é um caminho diferente. É um caminho diferente, um caminho legal também de se atuar, né? De você desenvolver um trabalho, desenvolver uma ideia. Então, a partir daí comecei a viajar, fiz algumas viagens lá pelo norte, né? Fazendo shows, essas coisas, né? Já com vamos dizer assim, um trabalho de mímica montado, já com algumas coisas. Então eu já tinha mais um produto para vender, vamos dizer assim, né? Apesar de que eu sempre fui muito... Eu nunca soube me vender. Mas dizem que o artista, ele tem essa dificuldade. Tem. E da onde vem para você cair dentro da escola que a gente se conhece aqui, que eu te conheço aqui, sim, e dentro dessa arte educação, a hora que você fecha dentro da escola? É vendendo essa formação? A partir dessa ideia. A partir dessa ideia da você arte educação. E aí hoje eu conheço o Dartan que trabalha dentro da escola, que você dá aulas, porque agora você também dá aulas de literatura. História da arte. Que é arte pura. Sim. Que é arte pura, né? É literatura, história da arte, e aí faz todo esse projeto de arte dentro da escola, inclusive de uma escola de performance de vestibular. Sim. Né? Que a gente trabalha junto lá na LAFA, focada no vestibular, em todo esse processo, e ao mesmo tempo você traz, se eu não me engano, hoje nós vamos ter um bate-papo sobre um filme. É hoje? É hoje. Hoje tem um filme que você assiste o filme, o professor, no caso hoje, o Gui, acho que de história, vai conversar com você, e você vem fazendo essas reflexões da arte com os meninos. Puta, cara, isso é fantástico. E se eu te perguntar assim, a arte muda o mundo? Muda. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é recorrente, né? Eu uso assim, um povo que não tem arte, não tem uma cultura, não tem um viés de arte, está fadado à barbárie. E por que eu dou esse exemplo? E dou um exemplo, às vezes, até muito claro e histórico. Claro e histórico. A partir do século I, no período já greco-romano, gradativamente os teatros da forma grega, os teatros gregos vão sumindo, vão perdendo a importância, vão sendo poucos valorizados. Certo. Isso chegou ao ponto de os artistas, os escritores, dramaturgos, né, que escreviam peças, já não tinham onde se apresentar e se encontravam, marcavam encontros em casas como saraus, para ler espetáculos, ler textos, né? Fazer esse particular com quem quer. Esse particular com quem está interessando. Então houve uma certa decadência. Sim. Né? E cada vez mais Roma foi criando para uma cultura do pão e circo. Vale entender que o teatro grego é aquele teatro do teatro de arena. Sim. Conceituar. É isso mesmo. Que era um teatro para os gregos e tinha uma função educativa muito importante. Certo. Tinha toda uma moral, tinha todo um sentido. Refletia um pouco sobre a importância dos deuses para com os homens. Deuses, homens são homens. E
refletia sobre o limite de cada um. São reflexões que da sabedoria dos gregos, esses povos antigos, né? Não à toa que revisitamos, estudamos, a gente lê sobre isso. Mudou, né? Tanto a história que a gente estuda e é muito relevante para hoje, para a gente entender. Então, a tendência do teatro, o resultado das arenas de teatro virou arena de gladiadores, de brigas, de mortes, não é? Virou aquela luta sanguinária, aquela coisa toda. Então, eu dizer, um povo que abdica da arte está fadado à barbárie, está fadada à ignorância e tudo mais. Porque a arte faz refletir, a arte faz a gente pensar, a arte tira a gente... Exatamente. Toca na ferida. A gente tira as pessoas, a arte nos tira da zona de conforto. Quando você se conforta e fica sentado em berço esplêndido, alguma coisa está errada. Então essa inquietude, ela é humana e é necessária. É necessário. Eu até vi um post outro dia que eu morri de dar risada, né? Que tava escrito assim, né? Se parece, quem foi que inventou que tem que sair da zona de conforto? Esse conforto é tão gostoso, né? Mas ele é gostoso num momento. Se você ficar aqui... a gente estava conversando aí até num outro dia, falando um pouco sobre a evolução nossa, né? O D'Artan, lá de 81, quando o Rodolfo Alves, se pegar um som de lá de trás, com certeza você vai olhar e vai falar, puxa, que bom que eu evoluí, né? Sim. E tudo com o estudo, né? Porque quando você fala assim, pô, eu faço mímica, tá, legal. Não, eu faço mímica, eu fui estudar, fiquei 4 meses com um cara que era o especialista no negócio para aprender, desenvolver a minha técnica. Sim. Porque tem uma tendência todo mundo achar que a artista e inclusive muita gente me contratava, me chamava para dar cursos de mímica. Eu não gostava muito. Porque eu chegava... Eu tenho um defeito da sinceridade. Às vezes volta naquela conversa nossa lá do meu ponto de vista. Entendeu? Porque às vezes eu sou sincerão mesmo. Então, às vezes eu me prejudico com isso, que eu falo a verdade. Na lata. E aí, pessoal, tudo bem, eu posso dar o curso de mímica, mas o pessoal não vai aprender nada. Eu falava isso. Por uma simples razão, porque de várias pessoas, uma sala com 100 alunos fazendo um curso de mímica, se tiver um que vai perceber o que é a história da mímica, porque a mímica não é simplesmente você aprender uma técnica. Tem que haver uma alma. É uma forma de expressão. Você tem que ter uma alma interior que colabora com isso. Uma alma interior que coaduna, que se encaixa com essa ideia, porque mímica é uma arte muito solitária. O próprio criador da mímica é um francês chamado Etienne Decroux, né, que criou os princípios da técnica da mímica, né? Uhum. Né, foi o professor do Marcel Marceau. Marcel Marceau é mais famoso que ele, né? Ficou mais famoso que ele. O Mozart fez mais sucesso que o Haydn, né? Exatamente. Nós não estamos tirando a genialidade, mas o fato é que exato, por aí. E aí o Etienne Decroux disse, quem escolhe a opção de mímica está fadado à solidão. E eu tive uma vida muito solitária, viajando sozinho pelo Brasil inteiro, né? Fui até parar no Rio Grande do Sul, fiquei um tempo lá. Cara, do Brasil inteiro mesmo. Inteiro mesmo, né? E esta solidão, vamos dizer assim, esse fazer sozinho, por um lado, para a mímica é bom, para a música não. Para como músico, não. Como músico, a gente... Eu falo a gente porque eu não tenho nada a ver com mímica, mas música, eu respiro música. Sim. A gente precisa estar junto, né? A gente precisa de conviver. Então eu tocando na noite, faço música sozinho, tudo. Mas você cria um monte de vícios quando você toca muito sozinho. Aí você não toca sozinho na noite, né? Você toca com quem tá te ouvindo, quem tá cantando com você. Sim, mas aí você também, como músico, você acaba criando uns arranjos, umas divisões que é só você entende. É só sua, né? Que é só você.
Outro dia eu vi uma entrevista do Lenine que os caras estavam falando assim: ô Lenine, mas você não canta música de ninguém? Eu falei, cara, eu não sei cantar nem as minhas, cada vez eu toco de um jeito, então deixa eu cantar as minhas que tá bom. Entendeu? E ele tem um time lá que já conhece. Já conhece o esquema dele. O esquema dele, a divisão, o tempo dele, né? Então é por aí. Quando você vai tocar com banda, aí é outra história. Não, é outra história. É outra porque história. a banda tem que ser né? A música tem essa coisa do... já não é uma arte solitária, é a arte do coletivo. Exige um pouco mais, entendeu? E aí, chegando ao sentido que a gente estava conversando, né? Essa arte, tanto coletiva quanto individual, ela traz benefício dentro de uma sociedade. Ela contribui de alguma maneira na sociedade, porque ela reflete um tempo, reflete uma história. Às vezes eu falo com os meninos, não fique triste, eu não estou desmerecendo o tempo que vocês vivem, mas eu costumo dizer que vocês são órfãos. Por que vocês são órfãos? Porque os autores que estão escrevendo hoje não estão escrevendo nada para vocês. Tem pouca gente escrevendo coisas para vocês. Legião fez isso, Legião Urbana. Cazuza escreveu para uma juventude, para uma geração. Entendeu? As bandas de rock, algumas da década de 80, entendeu? Lá atrás, o tropicalismo, né? Trouxe alguns valores musicais para uma determinada geração, para uma determinada... Então, esse papel contemporâneo da arte que comunica com você, né? Tanto é que por isso o sucesso da Ana e Vitória, né? Uhum. Porque foi uma moça que ela não é nem um sertanejo, e ela está nesse meio. É uma duplinha ali que... É uma dupla que traz na voz um tema. Faz aquele meio campo ali. E que dialoga. Que é o fundamento da arte, né? Também dialogar para tocar, que é aquilo que a gente começou a conversa lá. Dialoga. Dartan, bom, se a gente ficar aqui conversando de arte, de mundo, nós vamos aqui, os longe. 3 seja você com o Dartan. Pode trazer você de novo qualquer dia? Não, tudo bem. Ô Rogério, eu acho que o Dartan nós vamos ter que fazer umas 3 vezes aqui com ele, porque nós vamos começar a história da música agora, hein? Vixe. Bom, Dartan, o nosso propósito aqui, então assim, Sim. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui hoje. Demais Legal. Mesmo. Mas muito, muito mesmo. Legal. Sabe que assim, sou seu fã total. Obrigado. Ver você divulgando essa arte, vivendo essa arte aí. Instagram? Você tem? Tem, Rodolfo Dartan. Rodolfo Dartan. Pessoal, segue lá o Dartan, então, Rodolfo Dartan. Quem tiver dúvida, não achou o Dartan lá, manda um direct aí no Seja Você. Ponto, a mudança. E eu mando pra vocês aí o link do Dartan. Dartan tá tocando toda noite, toda sexta-feira, né? Quinta, sexta, a maioria aí e tal. Nessa quarta eu vou tocar, né? Porque nessa quarta agora é véspera de feriado. É por isso. Aí me chamaram pra fazer eu vou tocar. Show de bola. Dartan, obrigado demais pelo carinho. Legal, bacana. Muito obrigado bacana mesmo. O papo. Seja você essa mudança aí, que você continue mudando a vida de todo mundo. Sim, que as pessoas também se disponham a se mudar também. Isso a se transformar. Bora lá. Seja você a mudança. Vamos lá, até o próximo. Valeu!